Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. A descendência de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes foram os filhos de Coate: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 4. Eleazar deu origem a Finéias. Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaas. Versículo 9. Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Versículo 13. Salum gerou Wilquias. Wilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías foi pai de Jeuzadaque. Versículo 15. Jeuzadaque foi levado cativo quando Iavé, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou e exilou os habitantes de Judá e Jerusalém. Portanto, estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Versículo 17. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Versículo 19. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Estes são os grupos familiares dos levitas, de acordo com as casas tribais de seus pais. Versículo 20. De Gerson, seu filho Libni foi pai de Jaate, que foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zerá. E Zerá foi pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Versículo 23. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Abiafe, e Abiafe foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi o pai de Saul. Versículo 25. De Eucana nasceram dois filhos, Amassai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. E Zofai foi pai de Naate. Versículo 27. Naate foi pai de Eliabe.
Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Eucana, que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito. E Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simeia. Simeia foi pai de Agias, e Agias foi o pai de Asaías. Os levitas adoradores e músicos. Versículo 31. São estes os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Yahvé no templo do Senhor, depois que a arca da aliança foi transferida para lá. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São estes os nomes dos servos que ali ministravam o louvor, junto com seus filhos, do grupo de famílias de Coate. O músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá. Versículo 35. Filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, que fora filho de Jacó, Israel. Versículo 39. À direita de Emã posicionava-se seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simeia. Versículo 40. Filho de Micael, filho de Baceias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerso. Vou voltar aqui. Filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei. Versículo 43. Filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os membros do grupo de famílias de Merari, à esquerda de Emã, posicionava-se seu parente Etã, regente do terceiro coro, filho de Quisse, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias. Versículo 46. Filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. A descendência de Arão, versículo 49. Contudo, Arão e seus descendentes eram os encarregados oficiais da apresentação das ofertas de incenso e dos holocaustos. Os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios de propiação
de propiciação, pelos sacrifícios de propiciação por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Versículo 50. Estes foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finéias, que foi genitor de Abissua, pai de Buque, pai de Uzi, que gerou Zeraías, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi o pai de Aitube. Versículo 53. Pai de Zadoque, que gerou Aimaas. Os territórios dos levitas. Versículo 54. Estas foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas, para que nelas habitassem em paz. Dentre os descendentes de Arão, as famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhes concedidas as terras de Hebrom em Judá, com suas pastagens ao redor. Versículo 56. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Assã, Jutá e Bet-Senues, com todos os seus campos ao redor. Versículo 60. E da tribo de Benjamim receberam Geba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. 10 cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés do oeste foram dadas mediante sorteio ao restante do grupo de famílias de Coate, clã por clã. Versículo 62. Para os descendentes de Gerson, família por família também, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Asser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés do leste, que habitava na região de Bassã. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente por sortes tiradas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Deste modo, os israelitas deram aos levitas essas cidades com todos os seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhes estas cidades que são mencionadas anteriormente, nome por nome, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, todas entregues mediante sorteio. Versículo 66. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem. Siquém, uma típica cidade para abrigo de fugitivos que ficava na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gezer. Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. Versículo 70. E no território pertencente à metade da tribo de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com todas as terras de pastagens e campos que ficavam ao seu redor. Versículo 71.
Os filhos de Gerson, os gersonitas, receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés do leste, Golã, na região de Bassã, e Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Deberate, Ramote e Anem, com todos os seus campos ao redor. Da tribo de Asser, Massal, Abdom. Versículo 75. Ucoque e Reobe, com suas respectivas áreas de pastagens. Versículo 76. Da tribo de Naftali, Quedes, nas terras da Galileia, Amon e Quiriataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os Meraritas, entregaram da tribo de Zebulon, Rimono e as respectivas áreas de pastagens. E da tribo de Ruben, do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer, no deserto, bem como seus campos, Jaza e também suas respectivas áreas de pastagens. Quedemote e Mefaate, igualmente com seus campos e áreas de pastagens. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com todos os seus respectivos campos e pastagens. Veja só o que diz aqui o comentarista. Os levitas eram uma antiga tribo guerreira, Gênesis 49, 5 ao 7, que foi transformada em casta sacerdotal, Deuteronômio 33, 9 e 10. Destes, a linhagem de Zadok deu origem aos principais sacerdotes que permaneceram até o desterro, entre parênteses, exílio. Essa seção expande o registro sobre a família de Levi, de acordo com o relato em Gênesis 46, 11, Êxodo 6, 16, 19, Números 3, 17 e 20, 26, 57 ao 62. Eu vou ler parte do que diz aqui o comentarista da King James Fiel. Agora nos voltamos para a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Eles são importantes para o cronista porque depois do exílio, ocasião na qual ele escrevia, o restabelecimento do sacerdócio apropriado era crucial. Qualquer um que desejasse servir como sacerdote no templo reconstruído tinha de ter uma clara genealogia dentro da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada uma dessas 3 linhagens desempenhavam ocupações distintas na adoração de Deus. Números 4, 1 ao 33. A linhagem mais crucial era aquela que levava a Arão, e desse modo aos sacerdotes. Essa era a linhagem que descendia de Coate, filho de Levi. Mas nem todo descendente de Coate veio a ser sacerdote, somente aqueles que podiam traçar sua linhagem até Arão. Todos os demais ficavam no grupo mais amplo das pessoas, no grupo mais amplo de pessoas que desempenhavam tarefas gerais no templo.